Vamos lá, pessoal. Na continuação do nosso app de matemática, também, vamos agora iniciar o descritor 6, que é o descritor sobre ângulos e é muito simples, tá bem? Vamos, nessa continuação, analisar o que são ângulos, o que são medidas e por aí vai, tá bom? Muito simples, não tem nenhuma dificuldade, né? Vai ser rapidinho, certo? Então, nosso app 2020, que eu não sei qual a data de realização devido à pandemia, né? Matemática nono ano comigo. Então vamos lá, né? O descritor 6 ele diz o seguinte, né? Reconhecer ângulos como mudança de direção ou giro, identificando ângulos retos ou não retos. Então esse descritor ele verifica a habilidade de identificar ângulos que se movimentam, né? Então o ângulo se movimentando lá, então a gente vai ver como é que a gente trata esses ângulos, né? Então, primeiramente vamos saber o que é ângulo, né? Um ângulo não é nada mais, nada menos do que a abertura formada por dois segmentos de reta, tá certo? Então, a gente está acostumado a medir lados, perímetro, área, né? Que se trata de figuras. Isso aqui a gente vai justamente medir a abertura em duas semirretas. Então, olha aqui, né? Então, eu tenho duas semirretas aí, ó, AO, né? Eu tenho a AO aqui e eu tenho a OB, tá certo? Então, essas duas semirretas, se eu juntar ela aqui no ponto O, né, veja que aqui eu tenho um espaço, né? Então é justamente isso aí que a gente vai estar calculando, né? Então, primeiro vamos ver os elementos de um ângulo, né? O elemento de um ângulo tem os lados, né? O ângulo ele é formado por dois lados, né? Nesse caso aí são as semirretas AO e OB. Tem o vértice, né? Que é justamente o ponto de encontro entre as duas, né? Então vamos se encontrando lá no pontozinho O ali, ó, né? Que a gente chamou de O. E eu tenho um ângulo em si. O ângulo em si, eu posso fazer de três maneiras, né? AOB, BOA, ou se não só O. Também. Veja que a diferença entre O, que nomeia o vértice, e o O, que nomeia o ângulo, é diferente, né? Justamente pelo o simples fato de a gente ter um acento circunflexo, né? Para não confundir, né? O do vértice com o do ângulo, tá bem? E o ângulo é justamente essa abertura aqui, pessoal. Ó, tá vendo? Essa meia luazinha aqui, eu coloquei aqui de vermelho, essa abertura aqui, né? Que a gente pode aumentar ou diminuir conforme a gente junte ou afaste as semirretas, tá bem? Então, isso aqui é que é o ângulo. Então vamos ver exemplos dos ângulos, né? Então, na verdade, os ângulos recebem o nome de acordo com as características de sua abertura em grau, né? Então, esse grau aí é justamente a unidade de medida do ângulo, né? Então, eu vou ter uma medida lá, né? Como o lado de uma figura, por exemplo, a gente pode medir em centímetro ou em metro. Isso aqui a gente vai medir em grau, tá certo? Grau é a unidade de medida do ângulo, tá bem? Então, o grau é justamente essa bolinha que fica em cima do número, tá bom? Então é o seguinte, né? Chamamos de ângulo agudo quando a sua abertura em grau é maior do que zero e menor do que 90, né? Então, nesse caso aqui eu tenho um ângulo ACB e veja que no meio aqui eu tenho justamente 40 graus, né? Então 40 graus está entre 0 e 90, então eu digo que ele é um ângulo agudo, né? Ângulo menor do que 90 e maior do que zero, ângulo agudo, tá bem? E a gente calcula essa abertura aqui justamente pelo o transferidor, né, que é um instrumento para medir, assim como a régua mede o comprimento de um lado, o transferidor, que é a meia-lua, que vocês conhecem como meia-lua, que pode vir a meia-lua, que mede até 180, ou ele pode vir a circunferência completa, que vai até 360, tá bem? Então, essa abertura aqui, ó. Esses pontinhos, quando você colocar lá esse B em cima do zero, esse A aqui, ele vai dar justamente em cima do 40 graus, tá bem? Então, o ângulo agudo, ele está entre 0 e 90, tá bom? Já o ângulo reto é a medida exata da abertura de 90 graus, né? Então, quando eu tenho uma abertura igual a 90 graus, né, eu vou distanciando as duas extremidades lá da semirreta. Quando eu tenho ela igual a 90, eu digo que ele é um ângulo reto, tá bom? Então, o ângulo reto também tem esse nome porque geralmente na figura ele não vem o valor, né, o número 90, mas vem esse quadradinho aí, ó. Por isso que é chamado de ângulo reto, né? Porque não tem não precisa colocar uma meia-lua igual a essa, tá bom? Eu coloco o quadradinho, ele fica uma coisinha bem retinha, tá bom? Muito simples, muito fácil.
E o obtuso é a abertura maior do que 90 e menor do que 180, tá ok? Maior do que 90, menor do que 180, tem um ângulo obtuso. Já o ângulo raso, ou o ângulo de meia volta, é quando a medida tem exatamente 180 graus. Né? Como nesse caso aqui, ó, o ângulo ACB, veja que as duas semi-retas estão na posição oposta, né? Apontando para os lados opostos. Então, nesse caso aí, eu tenho que esse ângulo aí, ele é um ângulo de meia volta, como se eu desse meia volta, tá bom? Pegasse a reta AB, fosse aumentando as extremidades ali, né? A reta AC, desculpa, distanciando as extremidades, e quando chegasse meia volta, né? Ficaria esse ângulo aí de 180 graus, tá bem? E aí eu tenho o ângulo completo também, né? O ângulo completo é justamente, né, o ângulo de uma volta. Em uma volta, quantos graus? Né? Você já deve ter conhecimento que uma volta completa, 360 graus, tá bem? Que é esse ângulo aqui, ó. Né? Veja que aqui é como se eu tivesse uma semi-reta em cima da outra, né? Eu peguei uma semi-reta, dei o giro todinho aqui e essa abertura todinha dá 360 graus, né? Que é uma volta, tá bom? E temos outros modelos de ângulos, né? Que são os complementares e os suplementares, né? Nesse caso aí é bem simples. É o seguinte, o ângulo, eles são complementares quando eu tenho dois ângulos e eu somar a medida dos dois, né? A medida da soma dos dois dá 90 graus, né? Dá um ângulo reto. Então, nesse caso aqui, veja, o ângulo AOC e o ângulo COB. Né? O ângulo AOC tem 60 e o ângulo COB tem 30. Quando eu medir os dois ângulos, vai dar justamente 90 graus. Então, nesse caso, eles se complementam, são ângulos complementares. Né? E os suplementares, quando eu somo os dois, e a medida dá 180 graus. Né? Nesse caso aqui, eu tenho um ângulo AOC e COB. Né? Dá igual, quando eu somar os dois, né, vai dar igual a 180, né, um ângulo de meia volta, tá certo? Então, muito fácil, não tem dificuldade nenhuma. Eu tenho, né, além desse exemplo aí, eu tenho vários, né, ângulos, 100 mais 80, e por aí vai, tá certo? Então, vários ângulos da 180, tá bom? Tá bom? Então, no resumo do ângulo aqui, eu tenho um ângulo agudo, né, entre 0 e 90, o ângulo reto, que é de 90 graus, o ângulo obtuso, que é maior do que 90 e menor do que 180. O ângulo raso é exatamente 180. Tem um ângulo complementar, quando eu somo os dois dá 90. O ângulo suplementar, quando eu somo os dois dá 180, tá certo? E tem um ângulo completo, né? Quando a sua abertura todinha dá 360 graus, né? Então, os exemplos aqui é bem fácil, né? Ó, ele diz o seguinte, né? O momento completo do limpador de para-brisa traseiro de um carro corresponde a um ângulo raso, né? Ou seja, quando o limpador de para-brisa lá dá um movimento completo, ele vai, né, até o ponto final, né? Então ele forma um ângulo raso, né? O ângulo raso a gente sabe quanto mede, tá bom? É 180 graus. Na situação descrita pela figura, considere que o limpador está girando no sentido horário, né? Então tem uma setinha aqui, tá no sentido horário. Calcula a medida do ângulo que falta para que ele realize um movimento completo, né? Então eu quero calcular justamente essa medida aqui, tá bom? Então, ó, já sei que é um ângulo raso, né? Eu já sei que o movimento é um ângulo raso. Então, vamos fazer aqui rapidinho, ó. Então, suponha que eu quero medir essa, né? Eu quero medir isso aqui, ó. Tá bom? Isso aqui. Tá certo? Então, eu quero saber quanto vale esse valor aqui, né? Então, pessoal, a gente sabe que o movimento completo é um ângulo raso, né? Então, eu tenho aqui 40, tá certo? Mais o x, deixa eu ver aqui, mais o x, né? Vai dar igual a um ângulo raso, que dá quanto? 100, né? Que vai dar igual a 100, né? E 80. Não precisa nem fazer a conta aqui que a gente sabe, né?
Então, eu resolvendo a equação aqui, eu vou ter que o ângulo vai dar 180, né? Menos o 40, né? Fazendo rápido aqui. Então, logicamente, esse ângulo aqui, né, como é um ângulo raso, são ângulos complementares. Então, eu quero saber qual é o ângulo que eu somo para dar 180, que vai dar justamente, né? Deixa eu ver aqui. Vai dar justamente 120 graus, né? Não ficou muito bonito aí, porque eu estou fazendo rápido, tá bom? Então, não tem dificuldade nenhuma, certo? Um ângulo raso dá 180, tá bom? Vamos ver outro agora. Os dois ângulos formados pelos ponteiros de um relógio às 8 horas mede quanto? Né? Então, o relógio é 8 horas aqui, eu quero saber quanto é que mede os dois ângulos, né? Então, pessoal, vê bem, o relógio todinho, quando é para passar de uma hora para outra, o ponteiro dos minutos tem que dar um giro completo, né? Quando ele dá um giro completo, ele dá uma volta completa. Então, a volta completa, o ângulo é 360 graus. Então, logicamente, quando ele gira todinho, dá um ângulo de uma volta, né, um ângulo completo, e eu quero saber, quando ele está em 8 horas, eu quero saber quais são os dois ângulos formados. Olha, se eu tenho o ângulo todinho, 360 graus, e eu tenho 12 horas, quer dizer que de uma hora para outra, é só dividir, né, 360 por 12. Então, o ângulo que é formado pelos ponteiros entre uma hora e outra é justamente 30 graus, né? Então, aqui agora ficou mais fácil, porque eu tenho o seguinte, ó, veja, desse lado de cá, eu tenho ó, aqui 30 graus, né? Eu tenho 30 graus aqui, né? Aqui eu tenho mais 30, aqui mais 30 e aqui mais 30. Né? Então, esse ângulo aqui já dá 120. Né? Então, tem as opções aqui 120. Tá bem? Só que é o seguinte, eu tenho que ver aqui também, né? Desse outro lado, se esse daqui dá 120, aí eu tenho que ver aqui, ó, daqui para cá quanto tem, hein? Né? Certo? Então, eu tenho 8 números aqui. Né? Então, pessoal, se esse aqui dá 120, eu vejo quanto é que falta para 360, né? Ó, 60 mais 120 não pode ser, porque aqui só vai dar 180, eu tenho que ter 360, né? 120 mais 160 também não vai dar, né? Vai dar aqui 280. 120, 240. Né? Isso aqui vai dar justamente, né? Os dois ângulos. Então, um ângulo é 120 e o outro é 240, tá bem? Deixa eu ver aqui, certo? Continuando, tá bom? Só continuando com mais um exemplo aqui, tá certo? E o seguinte, o navio pirata faz as seguintes mudanças de direção, como mostra a figura a seguir. Né? Então, ele sai daqui, né? Ele sai desse ponto aqui, passa no vértice A, no B, no C, no D, no E, no F e chega. Né? É o seguinte, as mudanças de direção que formam ângulos retos são representadas nos vértices. Né? Lembrando que o ângulo reto é o que, pessoal? O ângulo reto é aquele ângulo que a medida é 90 graus. Né? Eu tenho, no lugar da meia lua, eu posso ter um quadradinho. Então, já está aqui já, não é, pessoal? Não tem nem o que fazer. Ó. Ângulo reto aqui e ângulo reto aqui, né? Então, qual seria esses ângulos, né? Isso aqui tem as alternativas, né? É no ângulo ABD, no ângulo AID, no ângulo CID, no ângulo AID, no ângulo EIF ou no ângulo DIF, né? Então, aqui, né? Então, o vértice é o vértice C e o vértice D, né? Então, isso aqui são os dois formados por 190, né? E agora chegou a vez de vocês, né? Então, ele é o seguinte agora. O menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio às 9 horas mede quanto, né? Às 9 horas está aí, então só você ver, né? Lembrando que do número para o outro dá 30 graus, então não tem dificuldade nenhuma, tá bom? E o segundo, para chegar à escola, Carlos realiza algumas mudanças de direção, como mostra a figura a seguir, né? Então, ele sai do ponto A lá, ó, vem, vira o vértice B, o vértice C, o vértice D, o vértice E, o F, o G e o H, né? Então, quando ele chegar na escola, né? Então, as mudanças de direção que formam um ângulo reto estão representadas no qual vértice, né? Então, veja aí, ó, é só ver a medida, né? O ângulo reto mede quanto, né? Então, é só você olhar aí
a opção, né? Deixar, tá bom? 3. Ana toma um remédio de 3 em 3 horas. Ela tomou o remédio pela primeira vez na hora indicada no relógio abaixo, né? Então, ela tomou o relógio, ela tomou o medicamento formado aí, certo? E ela tem que tomar o remédio de 3 em 3 horas, né? Agora, na próxima vez que ela tomar o remédio, qual será o menor ângulo formado pelos ponteiros das horas, né? Então, ele quer saber, ela tomou o remédio nessa hora aí, quando ela for tomar o outro, que vai ser 3 horas depois, qual vai ser o menor ângulo formado, né? Vai ser 15, 90, 120 ou 180. Tá bom? E ele diz o seguinte agora, observa a figura abaixo. Então, tem essa figura aí. Se realizarmos um giro de 90 graus nessa figura, no sentido horário, né? Eu vou pegar essa figura e girar no sentido horário. A figura que encontramos será quem? A A, B, a C ou a D. Né? Então, eu vou pegar essa figura e vou girar 90 graus no sentido horário, né? Porque tem o sentido horário e tem o sentido anti-horário, tá bom? E eu quero saber qual é a figura que vai resultar, tá bom? E no final, né, a quinta questão tem, na figura abaixo, há um conjunto de setores circulares cujos ângulos centrais são formados por 90 graus. Cada setor está com a medida no seu raio indicado. Né? Então, tem o raio 4, o raio 5, o raio 3, tá certo? E cada um mede 90 graus. Tá bom? O ângulo, certo? Agrupando convenientemente esses setores, são obtidos o quê? Se eu juntar todos eles aí, né? Se eu juntar o 4 com 4, 5 com 5, 3 com 3, eu vou ter o quê? 3 círculos, no máximo um círculo, 2 círculos e 2 semicírculos, ou 4 círculos, tá bom? Então, é isso aí. Certo? O vídeo de hoje eu tentei fazer bem rápido, para não ficar cansativo, tá certo? Então, resolvam aí, tá bem simples, né? É só precisa mandar a resposta, tá certo? E é isso aí, pessoal. Por hoje a gente fica por aqui, esperando para mais uma teleaula, tá certo? Um abraço a todos, fiquem com Deus.